Bom, aí hoje a gente vai começar um pouquinho de automação, vamos ver até que horário aí, até que momento a gente vai conseguir falar aí. Qualquer coisa a gente, né, adianta, né, a gente deixa aí e retoma na aula da semana que vem. Tá? Era importante revisar isso aí, porque quando a gente falar de CLP, a gente vai utilizar alguns circuitos, alguma coisa a gente vai adicionar. Não, nunca fiquei até as 23 horas, não. Não pode não, né, Wesley? Não, não, não. O horário é 10, né? Então o pessoal vai querer comer aí e tal, tá bom? Bom, então, automação. O que é automação? Ela vem de duas palavras aí. Primeiro é autômatos, né? Que é mover-se por si só, né? Então é um sistema, um processo automático, né? Um processo automático. E ele tem que ter aí alguns mecanismos aí para que ele se controle, ele se comande. Então essa é a ideia da automação. Ele tem que se mover por si só. Então você dá o disparo nele, você dá o pedido para ele, ele tem que se desenvolver por meios próprios, tá bom? Então, o que a gente tem aí comparando automação com mecanização? Então, na automação, eu vou realizar o trabalho através de máquinas que são controladas de forma automática. Você vai ligar ela e ela vai deslanchar aí, né, no funcionamento. Então, eu não preciso mais ter intervenção nesse sistema, né, quando ele está em automação, tá bom? Já o que é mecanização? É eu pegar máquinas simples para a gente executar uma tarefa. Então eu vou substituir o esforço físico, tá bom? Então essa que é a ideia. Então, quando a gente fala de mecanização, por exemplo, olha, eu estou usando uma parafusadeira elétrica. Isso é mecanização. Então você está tirando o seu esforço e está usando essa parafusadeira. Porém, essa parafusadeira, ela não é automática. Alguém tem que comandar essa parafusadeira. O que ocorreu aí nessa mecanização? Eu tenho um esforço físico menor. Tudo bem? Enquanto na automação, não. Na automação, você comandou aquilo lá se faz automaticamente. Faz tudo e você não precisa colocar um esforço seu, um trabalho seu. Ok? Um torno CNC, ele já seria parte de automação, tá? Não é mecanização, tá? O torno em si, só o torno, seria mecanização. Agora, um torno CNC, ele já está automatizado, ou seja, ele é parte de automação, ok? Isso, um torno mecânico, ele é mecânico, né? Ele é mecanizado, enquanto a automação seria um torno CNC. Pode falar. Isso, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Falou, deu o exemplo ideal aí, né? Você aperta o botão, o cara vai lá e estaciona para você. Enquanto que os sensores tal, eles estão te auxiliando tal, mas eles não fazem o serviço. Tá bom? É exatamente isso. Muito bem colocado aí, um exemplo muito bem dado, tá?
Sim, tem já alguns carros, né, que eles estão fazendo isso aí. Você põe lá no GPS para onde você quer, ele te leva lá, né? Vamos ver, qualquer hora a gente está trabalhando com esses, a gente tá com esses carros aí, ao invés de Uber, né? Então, basicamente, o que a gente tem para essas máquinas, né? Elas são essencialmente mecânicas, a maior parte delas é mecânica. Por que é uma parte mecânica? Justamente por conta do esforço. Esse esforço ele é conduzido através de sistemas pneumáticos e hidráulicos, né? Então, essa parte mecânica, como é que ela tem algum deslocamento, como é que ela tem alguma funcionalidade a nível de força? Pneumática, hidráulica ou também energia elétrica. Então, eu tenho essas três fontes de energia aí que são basicamente as fontes de energia que a gente pode ter no robô, por exemplo, né? Então eu posso ter um robô pneumático, posso ter um robô hidráulico, eu posso ter um robô elétrico, né? Então com motores elétricos. Então é de onde essas três partes aí são justamente de onde vem a energia. A máquina é mecânica. Então se você vê o desenho do robô ali do lado direito, ó, todas as conexões dele são conexões mecânicas. O braço é de metal, né? Então ele é mecânico. E aonde que vem a eletrônica? Justamente no controle desses sistemas, seja pneumático, hidráulico, mecânico ou elétrico, né? Então, esse controle normalmente está a nível de desempenho eletrônico. Então, você vê que a automação é um conjunto, né, de várias disciplinas, de vários conhecimentos aí, tá? Beleza? Quais são os tipos de automação? Vocês lembram do vídeo de ontem? Né? Lá naquele vídeo de ontem, ele comentou de uma automação que nem tá aí, né? Qual que é a automação que o cara comentou lá que não tá aí? Olha a pergunta então. Qual é o tipo de automação que do vídeo de ontem em que ele comentou aí e não está colocado aí nesse slide? Opa, muito bom. Lembra que ele comentou lá que de 40% da população, só 2% da população era que virou, que ficou no campo. Então, no começo da década, eu tinha 40% da população na área rural. E depois, com o desenvolvimento da automação na agropecuária e com o desenvolvimento das tecnologias agropecuárias, a população da parte rural ficou só em 2%. Né? Então, justamente essa não está focada aí, tá bom? Mas aí, o que é automação bancária? É justamente você passar ali para, por exemplo, o trabalho, o serviço do caixa, você passar para a gente fazer, né? Então o caixa não faz mais, quem faz sou eu. Né? Então esse foi a automação bancária, onde a gente tem máquinas de ATM, a gente tem o Pix, né? Então é um exemplo de automação bancária aí. Aliás, quem muito investiu em automação, uma das áreas que mais investiu em automação foi justamente a área bancária. Né? Justamente a área bancária. E eu não lembro se ele comentou no vídeo também, mas essas pessoas da área bancária, né, não perderam o emprego, elas tiveram outras funcionalidades, tá bom? Automação comercial. Imagina você indo hoje num Carrefour e a caixa, por exemplo, tendo que digitar numa calculadora o valor de todas as suas compras.
Você acha que seria possível ter um hipermercado do tamanho de um Carrefour, do tamanho de um, sei lá, um Paz Mendonça, de um Sendas? Imaginou? Passando cada um, você vai colocar o valor aí numa calculadora para ter o valor final da compra. Sim. É um tipo de automação e ligada com análise de dados, né? O que a gente chama de Big Data, né? Então, por exemplo, tem um caso muito famoso em que o Walmart ele conseguiu aumentar as vendas dele de cerveja em 20%, fazendo sabe o quê? Colocando as cervejas perto de fralda. É, ele colocou a cerveja perto da fralda. Quando ele colocou a cerveja perto da fralda, ele conseguiu aumentar as vendas dele. Sabe por quê? Porque quem ia comprar as fraldas normalmente, principalmente de última hora, eram os maridos. Aí eles chegavam lá e passavam na frente da cerveja, opa, vou levar uma cervejinha para mim, afinal de contas eu também mereço, eu tô aqui me ferrando, né? É. Então é tudo uma conexão. Oh, legal. Então, outro exemplo é que você vê até hoje, né? Então, é, se você vai no final de semana num pão de açúcar, no mercado mais assim, no final de semana os frios são mais caros. Por quê? Porque no final de semana o pessoal vai fazer um lanche, vai fazer uma pizza, vai fazer um negócio, e aí o que você depara? Você depara com preço mais caro. E como é que ele consegue mudar esse preço mais caro? Estando tudo, né, automatizado. Então ele vai lá no código de barras, fala, ó, esse código de barras agora não vale mais R$ 10, vai valer 25. E ele coloca só no final de semana. Quando a demanda diminui, para você chamar mais gente, aí você coloca o preço mais barato. Entendeu? Eu posso passar mais para frente, tá? Oi. Sim, esse é sempre o principal foco da automação são justamente em trabalhos repetitivos, né? Então, seja ele qualquer automação que seja, ele foca principalmente ou primeiramente nos trabalhos repetitivos. Então, por exemplo, esse trabalho comercial que o amigo citou para levantar dados de Big Data. Meu, se anotar dado do que os caras estão comprando tal, para ver aonde. Isso basicamente é um trabalho repetitivo. Né? Não é um trabalho como na indústria que você comentou, mas é um trabalho repetitivo que é feito aí pela área comercial. Tá bom? Ex- exatamente. Por exemplo. Sim. Nada. Pode falar. Interessante. Eu não vi essa reportagem, né? Mas eu tenho um vídeo
que eu nem sei se está no final dessa aula ou mais na frente, em que justamente ele comenta, né? Ele é justamente o oposto do vídeo que vocês viram ontem. Então, o vídeo de ontem, ele estava mais defendendo que, olha, a automação, apesar dela eliminar alguma força de trabalho, ela também cria outras forças de trabalho diferenciadas. Então, não necessariamente há, né, perda de trabalhadores por conta de automação, né? Então, eu tive um caso, por exemplo, na antiga CCE, que eles trocaram toda uma linha que eram mais de 50 pessoas ali, por uma parte automatizada que ficavam 5 pessoas lá, ou 3, se eu não me engano, e o produto saía muito melhor, né? O produto saía muito melhor. Então, agora, esse novo vídeo, ele coloca esse ponto de vista, né? Que as máquinas, elas também estão aprendendo, né? É aquele negócio meio de volta para o futuro, né? Mas é um vídeo que eu vou passar para vocês também interessante de ser visto e da gente confrontar as ideias, né? Oi. Pois mas é isso mesmo. Eu não vi esse comercial não, mas é bem possível. Isso aí tá muito próximo aí, né, do que a gente tá tentando aí, né? Então é muito próximo aí do que a gente tá almejando aí, tá bom? Eu não conheço o Robô Studio, acho que é da Microsoft, né? Legal, é um cara diferenciado aí. Vamos ver se mais pra frente quando a gente quando a gente trabalhar com a parte de robótica, se a gente consegue alguma coisa, tá? O, ah, vamos só adiantar então a parte de residencial. O que é uma automação residencial? Pode, começa daí, né? Começa daí essa automação residencial, começa do portão automático. Alexia, nossa, o Kevin colocou exatamente. Então, o que você coloca na Alexa, por exemplo? Ela está lá, né? Você pode conectar para elas aparelhos, por exemplo, interruptores inteligentes, de forma que você fala, olha, Alexa, acenda a luz da sala. Ela vai lá e acende a luz da sala. Alexa, acenda a TV, liga a TV e coloque no canal 5. Ele vai lá e coloca isso aí. Parte de segurança, Regis, muito bem colocado. Então, né, muito bem colocado. Segurança também é uma parte de automação residencial. E tudo interligado, tá bom? Tudo interligado. Então, toda essa parte que vai facilitar para a gente, né, a nível de residência, é um tipo de automação residencial aí, tá bom? E, obviamente, o foco do nosso estudo, que é a industrial, né? Sim, sim. Então, a Alexa ali tá numa interação ali no meio de campo muito interessante. Eu comprei, por exemplo, alguns interruptores aqui para casa que eles trabalham por RF, né? E eu comprei um outro aparelhinho que eu posso conectar na Alexa e que comanda esses RF aí. Esse que eu comprei é para iluminação, né? Exato. De onde você tiver, você consegue. Exatamente. Os famosos Sonoff. O meu não é, o meu é chinesinho mesmo, mas não é o Sonoff.
Alguém está falando, mas eu estou escutando. Está bem ruidoso. Não tô escutando seu áudio. Tá ruim pra caramba. Acho melhor colocar aí no chat sua pergunta, se for pergunta, né? Tá muito ruído. Oi. Então, no caso eu fui lá para fazer laudo na época, né? E essa CCE é uma empresa de áudio e vídeo e TV, no caso, eles faziam essa linha que eles eliminaram aí, era uma linha para monitor de TV, entendeu? Monitor de TV. Eu acho que a LG acabou comprando ela, exatamente. Ela tinha os famosos é, Tape Deck Rodstar, era da CCE, né? Não, tranquilo. Bom, então a industrial, né, a gente já conhece, a gente já tem algum conhecimento aí, tudo que for, né, a nível de robotização, de eliminação de trabalhos dentro da indústria, tá bom? Bom, olhando só a industrial, ela visa otimizar e melhorar o que? Plantas industriais, colocar eficiência nessas plantas industriais. Então, cada automação, obviamente, vai otimizar tem um determinado foco. Né? No caso, aí, a industrial, o foco dela é uma planta industrial. E aí eu posso ter desde um processo pequeno, como por exemplo controle de temperatura ou controle de nível de um líquido, por exemplo, e esse maquinário ele tem que se autorregular, tem que ter né, eu quero que determinado nível fique sempre, determinado líquido fique sempre num nível, sei lá, de 3 metros de altura. Então é um caso de necessidade e a máquina tem que deixar esse líquido, né, dentro dessa altura ou numa determinada temperatura, né? O que faz o ser humano? Ele vai supervisionar, então ele vai olhar se está tudo ocorrendo e vai indicar a referência. Olha, eu quero que o nível fique a 2 metros, a 3, eu quero que a temperatura da água seja 50 graus, 58, enfim, é ele que vai definir isso aí. Né? Então essa ação humana ele vai indicar o setup, ou seja, qual o valor que você quer, e supervisionar se o processo não acontecia, né, nada demais. Eu visitei a Mercedes-Benz lá de Juiz de Fora, que eles estão fazendo caminhões, então eles têm lá várias linhas em sequência, né? Então, por exemplo, uma linha só para soldar a carroceria. Então, tinha um homem lá supervisionando lá todo o processo de solda da carroceria. Alex, essa que você está comentando aí é exatamente o ponto do vídeo aí do futuro aí, tá? Pô, Márcio, você trabalha em qual? Então, você pode me contratar, eu vou lá, faço serviço para vocês também. Eu não tenho essa rivalidade aí, tá? Mas a linha de montagem deles lá era 100%. Só tinha um cara controlando toda a parte de solda lá dessa carcaça, né? E assim ele tinha lá várias unidades e tal, parava só por exemplo, deu algum defeito e tal, aí que entrava a mão de obra, né? A mão de obra humana aí para tirar esses problemas aí, tá? Bom, falar um pouquinho de história. Quando a gente fala de história de automação, sempre o humano tenta mecanizar as atividades, ou seja, vamos passar o trabalho duro para outra, né? Para outra coisa, para outra funcionalidade aí. Então, né, a invenção da roda é o quê? É uma técnica de mecanização.
né? Você usando a roda, fica muito mais fácil de você movimentar as coisas, né? Então, essa invenção da roda aí, ou o descobrimento da roda, foi uma das primeiras mecanizações aí que a gente tem. Depois, moinho, seja movido aí por vento ou por força animal, né? Onde você coloca o animal para moer o trigo, moer o cereal, etc, né? Roda d'água também, né? Então, quem foi a Campos do Jordão, por exemplo, e foi lá no Horto, tem lá uma serraria, né, de madeira, que é todo tocado a roda d'água, né? Muito interessante de ser vista essa serraria lá em Campos do Jordão. Então, quem tiver oportunidade, né, de conhecer, é um passeio bacana e você ainda conhece lá a serraria. Então, o que é essa mecanização? É você passar o esforço para outro item, tem outra forma, né, outra fonte de energia que não a humana, né, que não a humana. Então essa é a mecanização aí que vai desde a pré-história. Oi. Uhum. Beleza. É, mas isso a pergunta é boa. Isso é mecanização ou é automação? É automação já, entendeu? Essa colocação que você pôs aí já é automação. E tem esse ponto de vista, né? Oi? Uhum. Tá. É, aí normalmente, ela, e também não tinha o que controlar, né? Então, não, mas assim, acabou a energia elétrica, né? No caso, vamos supor que você não tivesse no break. Não tem mais o que controlar, né? Não tem jeito de. Ah, eu quero acender a luz. Não tem energia elétrica, não vai acender a luz. Acabou a luz, né? Acabou a energia. Então, não tem mais. Oi. Exato, exato. Né? É verdade. Mas é isso, né? Então tem que ter essas funcionalidades aí. Mas isso é um exemplo típico. A gente sempre quer, né, desenvolver aí. Essa automação, em especial, né? Você vai ver que, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Opa, ó. Ela também não está colocada aqui, mas é o que a gente chama de automação predial. Né? Então a gente não colocamos aqui, mas essa automação em especial, que é para um edifício e tal, a gente chama ela em especial de automação predial. Então, quando a gente vai controlar, por exemplo, o elevador, o ar-condicionado, as lâmpadas de um edifício, né? Então até um evento à parte aí nesse item de comercial, de tipo de automação aí, né? Então aí, ó. Então tem um exemplo aí que a automação a gente pode parar. Vamos mandar ver na idade da pedra, na idade do bronze, aí na idade moderna, aí até agora no computador ó, vai sempre do mesmo jeito, né? Mandando ver, né? Não pode parar. Aqui
é um dos primeiros exemplos de automação que a gente tem, o que a gente chama de templo de Eros. Alguém já tinha visto ou ouvido falar desse templo de Eros? Não, né? Legal. Então esse Eros já é um malucão, né? Lá da Grécia. E aí o que ele queria? Ele queria automatizar a, a abertura das portas do templo, né? E o fechamento também. Então, o que acontece aqui? Ó? Você tem aqui do lado direito uma pira, né, de fogo. Então, quando eles acendem a pira, já é avisando que vai haver o trabalho no templo, né? E a porta tem que, então, ela vai ter que ser aberta. Então, essa pira era ligada. Quando a pira ligava, você vê que tem uma conexão aqui com esse vasilhame aqui, né? E aí esse fogo aqui fazia com que o ar aqui expandisse e a água caía nesse balde. Quando a água caía nesse balde, ele descia e girava e via essas cordas, girava essas pilastras aqui e fazia a porta do templo abrir, né? Quando você desligava a pira, né, o que acontecia? Esfriava essa parte do ar, o ar comprimia e ele puxava a água de volta aqui para esse sistema fechado. Aí, consequentemente, as portas do templo fechavam. Sacaram? Nossa, quem abriu o áudio aí? Tá com problema. Beleza? O cara era crânio. Bom, por volta já do século XVIII é que começou os grandes, né, sistemas mecânicos aí, a grande mecanização. A pirâmide do Egito não foi um sistema de automação, né? O negócio lá eles fizeram uma mecanização para você levar aquelas pedras lá para cima de alguma forma, né, Israel? Então não foi automação. Você vê que no caso o templo aí, ó, você você ligava a pira, a porta abria. Desligava a pira, a porta fechava. Então, isso aqui é uma automação, né? Já no caso das pirâmides, já é uma mecanização, né? Você vê lá, você colocar tronco de árvore para deslocar aquelas pedras, etc. Então, é um sistema de mecanização lá que ocorreu na parte das pirâmides aí, tá bom? E a partir do século XVIII é que começa a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra. Então, o principal foco aí de tecnologias automáticas e semiautomáticas foram em mecanização de sistemas de tecelagem, né, em especial, né? Então, sistemas que eram antes artesanais, então toda a tecelagem ela era feita com a mão, né? Então era artesanato na realidade, né? Era artesanato. Então no século XVIII começou a se desenvolver na Inglaterra uma sistema de semi-automatização da, da parte dessa parte de confecção, né? De confecção. Em 1788 né, foi desenvolvido aí pelo James Watt um mecanismo de regulagem do fluxo de máquinas a vapor. Então, existia já máquinas a vapores, motores a vapores, porém, eles não tinham um controle muito bom da velocidade. Então, a velocidade era meio que variável, né? Então, o grande desenvolvimento, a grande contribuição que teve James Watt foi justamente a instalação
desse dispositivo de regulagem de fluxo. Então aí o que aconteceu? Esses sistemas de máquinas a vapor começaram então a ter um controle de velocidade aí mais interessante, né? Tinha uma realimentação. Então aqui é um exemplo da máquina, né? Da máquina a vapor, do motor a vapor do James Watt, né? Então ele havia aí um sistema todo aí de cilindro, de condensador, que fazia esse pistão, né, esse pistão aqui subir e descer, né? Então ele tocava com um balancinho, ele fazia essa roda girar aí, tá bom? Aonde que está o controle? O controle de realimentação dele está nessa dispositivo aqui, ó, com duas bolinhas, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, esse cara aqui, ó. Então esse é o dispositivo de regulação. Então, quando a máquina começava a girar com uma velocidade muito alta, então essas bolinhas abriam e fechavam aqui a entrada de vapor. E aí, consequentemente, fechando a entrada de vapor, a máquina girava com uma velocidade menor. Quando a velocidade caía muito, as bolinhas baixavam e abria a passagem de vapor, fazendo com que a máquina voltasse a girar mais rápido. Então esse aqui foi o dispositivo que ele implementou aí para controle de velocidade aí dessa máquina a vapor aí, tá bom? Em 1800 também, na década, né, do século XVIII, o Jacquard também desenvolveu sistemas de papel, sistemas perfurados, como se fosse papel perfurado, para programar as máquinas de tecelagem. Tá? Ele quase morreu por causa dessa invenção, porque ele naquela época, muita gente perdeu o emprego por conta dessa invenção do Jacquard. A máquina era tão boa, que não precisava né, dispensou muita mão de obra. Em 1909 a gente tem a famosa linha de montagem do Henry Ford, né? Então o que é a linha de montagem do Henry Ford? É você separar a sua produção em pequenas etapas, de forma que cada etapa fosse feita. Ô, professor. Oi. Eu assisti, se eu não me engano, não sei se é uma série, alguma coisa, um filme falando sobre isso, sobre Henry Ford. Mostra ele fazendo a etapa a linha de produção, como funciona. Ele tenta baratear tipo, os veículos, o carro, fazer a montagem mais rápida. Sim, ele era tão fissurado pela velocidade da montagem que o primeiro carro que entrou na linha de montagem, que foi trabalhar, foi o modelo T, né? Então o modelo T, foi dos primeiros do carro. E não sei se foi comentado com você que ele qual que é a cor? Vocês sabem qual é a cor do modelo T? Eu não lembro, se eu não me engano, no vídeo eu vi que era preto. Preto. Qualquer cor, desde que seja preto. Exatamente. Fechou. Por quê? O preto secava mais rápido. Então ele era tão fissurado nesse negócio de controle. Você tem um áudio aí péssimo. Pessoal? Opa, obrigado. Então ele era tão fissurado nesse negócio de velocidade e tal, que todo o modelo T era preto justamente porque ele secava mais rápido. Né? Depois, com o tempo, a GM percebeu que se ele fizesse carros de outras cores, né, que ele iria atrair compradores. Né? Então outras pessoas gostaram da colocação da GM. Né? O T. Parsons, né, ele usou aí os cartões perfurados, que foram a ideia lá do Jacquard, para controlar o movimento da máquina ferramenta, de um CNC. Né? Então é o início aí do controle numérico, né? Mas usando cartões perfurados. Tá? Em 41 a gente tem uma primeira eletromecânica. Oi? A primeira eletromecânica aí programável, né? Foi Konrad Zuse que inventou.
E nos anos 50 a gente tem o desenvolvimento de lógica de relé nas linhas de produção. Então, as primeiras linhas de produção, elas eram desenvolvidas aí com relés. E esses relés aí, eles tinham muito problema, porque eles eram dispositivos eletromecânicos, então ele tinha, por exemplo, aquecimento, a programação dele era feita no hardware, então se eu quisesse mudar a programação, eu teria que mudar a fiação, eu teria que mudar a configuração toda do meu sistema para que eu pudesse reprogramar isso, entendeu? Então todo esse processo era devido a esse sistema aí de lógica de relé. Então não havia como, a programação era feita realmente no hardware, ou seja, no fio. Para você mudar o programa, você ia ter que mudar o circuito. Então era muito difícil você mudar uma linha de produção justamente por conta disso. E os dispositivos eletromecânicos tinham problema de aquecimento, eles tinham problema de mau contato, tá bom? Então eles davam, realmente eram itens aí muito problemáticos aí. Quem nunca teve um relé aí com problema de mau contato, né? Então, ainda nessa ideia, começa a surgir a ideia de uma computação gráfica, né? E em 1954 a gente tem aí os primeiros robôs. E esse nome robô vem aí do tcheco, né? Então, do tcheco lá eles chamavam escravos de robota. Então, a ideia inicial era justamente de ter escravos mecânicos aí pra gente, né? Então, esses primeiros robôs foram desenvolvidos aí pelo George Devil, né? Então ele implementou isso aí na linha de produção da GM, né? Da General Motors, né? Então ele acabou colocando aí seus primeiros robôs para funcionar dentro da GM, né? Em 1968, por conta daqueles problemas de lógica a relé, a própria GM impõe ao mercado um dispositivo chamado dispositivo lógico programável. Então ele concebe o CLP. Então a GM exigiu que os seus fornecedores inventassem o CLP. Entendeu? Ela conceituou e os fornecedores da GM acabaram fazendo o CLP para atender a GM, né? Então é mais ou menos o que a Apple faz. O cara lá pensa, olha, eu quero um dispositivo assim, assim, assado, e dá na mão de quem vai fazer. Quem vai fazer que se vire para fazer o que o cara pensou lá. Ah, eu quero um iPad. Na hora que o cara inventou esse iPad, do nada, o pessoal ficou igual maluco para fazer isso aí, né? Então, foi mais ou menos o que a GM colocou. Olha, eu quero que daqui para frente as minhas linhas de produção sejam programáveis, sejam assim, sejam assado e tal. E aí o pessoal foi atrás para desenvolver isso aí para a GM. Aí começou a surgir também o desenho, né, o projeto auxiliado por computador, que seria o CAD, e também, obviamente, por conta dos pedidos da GM, esses CLPs, obviamente, foram trocando, foram substituindo os controles baseados em relé. E justamente por conta dessa natureza dos CLPs, que a programação ladder é tão utilizada, né? Então ela vem dessa lógica de relé. Então, para manter familiarizado o projetista em relé, para quando ele passa para CLP, para que ele tenha como se fala? Tenha uma continuidade de trabalho, percebe? Ele não tem que aprender nada do zero, né? Com um pouquinho de desenvolvimento ele acaba entendendo e compreendendo, né, a lógica de programação, tá bom?
Bom, o que é o hardware? Né? O que é o hardware? E aí, gente, o que é o hardware? O hardware é o que? São as peças? Isso, exatamente. Então, tudo aquilo que você pode tocar, né? Você pode tocar, é hardware. Exatamente, toda a parte física. Então, se você puder chutar, exatamente, Lucas, se você puder chutar, se você puder jogar em alguém, é hardware. Entendeu? Pôs a mão, pôde chutar, pôde jogar em alguém, é hardware, né? E exatamente, aí o Lucas já foi para frente. Ó. O que é o software? O software são as instruções, é o programa. É aquilo ali que vocês xingavam, né, no semestre passado. Caramba, eu não consigo programar esse microcontrolador tal. Entendeu? Então aquilo ali é errado, só pode xingar. Aí vocês trocavam, às vezes, o xingo do MPLab para mim, né? Mas tudo bem, eu compreendo. É mais ou menos chamar o pessoal de filha da, né? Então você desvia, né? Então, como exemplo de software, né? Como exemplo de software, o que você tem aí? Todo o Chrome, né? O seu sistema Office, o Outlook, Firefox, tudo isso aí são programas, são softwares que fazem a sua máquina funcionar. A gente tem que. A gente pode pegar aí. Depois você me passa isso aí, essa necessidade, eu passo alguma coisa para vocês, El. E o hardware é então toda a parte, né, física, né? Então o monitor, os alto-falantes, lá, o mouse, teclado, impressora, então toda a parte física é o hardware, tá bom? Não existe máquina então, máquina programável, ele tem que ter as duas partes. Ele tem que ter o hardware e tem que ter o software, tá bom? Então, o que é o software? O software é a sequência de instruções para que o hardware funcione. Então, se o hardware não tiver uma sequência de instruções, ou seja, se ele não tiver um software, ele não vai funcionar adequadamente, tá bom? Então, essa que é a ideia aí, né, do hardware. Então tem que estar os dois juntos aí. Existe um termo intermediário aí que chama-se firmware. Vocês já ouviram falar de firmware? Então, a maioria de vocês, né, que tiveram aulas comigo, a gente desenvolveu no semestre passado todos aqueles programas que iam ficar dentro do processador, eles são conhecidos ou são chamados de firmware, porque é a mistura, é o software dentro do hardware, percebe? Então, para minha máquina funcionar, eu tenho que ter esse software gravado dentro do processador, né? Dentro da memória. Então, esse software gravado dentro da memória tem um nome específico, né? Que chama-se firmware, tá ok? Então, por exemplo, a programação do seu micro-ondas. Aonde está a programação do seu micro-ondas? Dentro do microcontrolador lá do micro-ondas, tá bom? Nós vamos trabalhar, William, com o CLP e simular o CLP, né? Então nós vamos usar um simulador, vamos trabalhar com a programação dele, nós vamos trabalhar com Automation Studio, que é justamente para interagir com esse CLP, né? Ver como é que é a interação do CLP com o meio físico, né? E a gente também vai ter uma parte anterior, que é justamente saber como é como é que é o hardware dele interno, né? Como é que ele funciona, né? Então, antes da gente começar a programar, a gente vai parar aí para ver quais são as partes internas do CLP, como é que ele vai trabalhar.
Então, o Master Tools, na realidade, ele é um Code Sys, né? Então, o Master Tools é um Code Sys, tá bom? Então, na realidade, é um Code Sys da... Ai, como é que é o nome da empresa? Mas ele é um Code Sys. Então, o que eles fizeram? Só deram uma cara nova lá, mas ele é um Code Sys, tá bom? Então, tudo que você pensar no Master Tools, você vai realizar ali no Code Sys, tá bom? Inclusive se você... não! Inclusive se você entrar no site lá da empresa, eu esqueci o nome da empresa que faz esse CLP que usa o Master Tools. Ele vai indicar lá, ele vai falar que ele, né? Ele assim, ele é baseado tal no Master Tools tal, mas na realidade ele é um Master Tools também, tá? Só que aí essa empresa acabou cobrindo ela, deu uma floreada nele para ele não parecer tanto com o Code Sys, né? Então tirou o símbolo do Code Sys e tal. Então eles tiveram algum negócio lá. Mas ele é um Code Sys, tá bom? Ele é um Code Sys, Roger. Não precisa se preocupar, não. Tá bom?